O entrevistado do programa Questão Política de hoje é o empresário caratinguense Leonardo Sattler. Com uma experiência muito grande em vários ramos de atividades empresariais, Leonardo Sattler se lança pela primeira vez como pré-candidato a deputado federal. Nessa entrevista, ele fala das suas perspectivas como candidato pelo PL, Partido Liberal, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Foi uma conversa sobre diversos temas que você acompanha agora pela TV Sistec e pela Rádio Caratinga 94 FM. E o programa Questão Política de hoje entrevista o empresário caratinguense Leonardo Sattler. Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Dário, pela oportunidade, por estar aqui no seu programa, um programa que tem entrevistado pessoas de nível nacional, e para nós é uma honra estarmos aqui. Léo, você tem uma experiência no meio empresarial de longa data, uma trajetória muito consolidada no meio empresarial. Você já trabalhou em diversos ramos empresariais e agora está ingressando na política, Qual é o seu objetivo, qual é a sua visão desse momento? Na verdade, Dário, como você disse, todos nós que às vezes temos uma veia empresarial, e numa cidade pequena igual Caratinga, a gente acompanha de perto o que acontece na nossa cidade do ponto de vista político. E desde muito novo, eu sempre tive uma vontade de participar do processo político, mas ainda entendi que não era o momento e não estava preparado de uma série de formas para poder estar realmente ingressando. Porque a política realmente não é fácil você entrar, não é fácil você começar, mas isso era um desejo, de acontecer. A gente vê que a política não está melhor, de certa forma, porque boas pessoas da comunidade, de uma maneira geral, evitam de participar, Tem aí algumas opiniões, uns preconceitos em relação à política, que é um local que não se deve estar, porque tem muita coisa errada, e nós vemos que isso tem que ser modificado. A sociedade tem que se sentir confrontada para as pessoas poderem participar. E aí surgiu essa oportunidade agora e eu estou devagar buscando esse caminho. Bom, e já na sua primeira experiência, na sua primeira candidatura, você se apresenta como pré-candidato a deputado federal, E aí vem sempre aquela pergunta, acredito que as pessoas estão te perguntando isso muito, não é já uma ambição muito grande já tentar logo ser deputado federal, ou isso não faz muita diferença? Quando é para entrar, é para entrar para valer. Como é que é isso? Olha, excelente pergunta, Dário. Algumas pessoas perguntam, por que não deputado estadual e não deputado federal? As pessoas têm aquela visão de que se eleger deputado estadual é mais fácil do que federal e não tem nada a ver, É verdade, não tem nada a ver. Porque, na verdade, o voto existe, essa questão de que deputado estadual é menor do que uma hierarquia. Uma hierarquia. Você tem que começar de vereador, depois para prefeito, depois exatamente. Essa é o que o leigo vê. O leigo, de uma maneira geral, ele enxerga dessa forma e é compreensível, realmente. Se você já tem uma história política, é muito mais fácil. Muitos seguem essa trajetória, Perfeito, que é absolutamente normal, Porque a gente percebe em muitos políticos que acabam sendo até mesmo uma profissão da pessoa, E uma coisa que vem de família. Isso. Nós vemos aí umas dinastias. Pessoas que têm aí 50, 60 anos, 70 anos, que a família se encontra no poder, Ou até mais. Ou até mais. Agora, é diferente do meu caso, No meu caso, eu não tenho um pai político, não tenho um padrinho político que está me apresentando na política. Realmente é um chamado dentro de uma maneira que a gente percebe que pode contribuir. Pode contribuir com a nossa cidade, com a nossa região e pode contribuir com o Brasil, com Minas Gerais e com o Brasil, exatamente representando dentro do Congresso Federal
da Câmara dos Deputados, que justamente é o que nós precisamos para poder fazer o quê? As reformas estruturantes que o Brasil precisa para poder nós darmos um salto de qualidade de vida na população brasileira. Bom, você começou muito novo, né, como empresário, né? Você foi até antes da maioridade, você já tinha empresa, né? E já passou por diversos ramos de atividade econômica. Quais foram os ramos aí que você atuou mais? Sim. E que você está atuando hoje? Na verdade, eu comecei aos 16 anos com o ramo de automóveis, né? Compra e venda de automóveis usados. Fiquei nesse ramo até 2008. Nesse intervalo, me tornei sócio de uma construtora, que era a Elo Construtora, naquela oportunidade, em 2004. E em 2005 também, junto com o negócio de automóvel, eu entrei com o ramo de concessionária de motocicletas, na época da Suzuki. E participei, então, desses 3 ramos de atividade, né? Automóvel, motocicleta e construção civil. E teve alguns desdobramentos, loja de material de construção, locadora de automóvel, mas tudo dentro dos ramos de atividade. E atualmente continuo no ramo da construção civil, né? Isso aí eu vim com alguns sócios na época, e atualmente desde 2015 eu estou sozinho, carreira solo, trabalhando no ramo de parcelamento de solo. Trabalhei no ramo de edificação, né, de construção de prédios, de casas, há alguns anos, aí em torno de 10 anos, e resolvi recentemente, de 3 anos para cá, me envolver diretamente no parcelamento de solo por uma questão estratégica, mas continuo nesse ramo. Loteamentos, né? Loteamentos, basicamente condomínio fechado, né? Mas loteamento seria esse o mais popular, né? Toda essa experiência, né, de muito novo, passando, né, por esses diversos ramos, como é que era a visão sua como empresário quando você olhava para a política? Qual era a sua opinião, as suas convicções? Como é que você enxergava todo esse quadro que nós passamos aí de uns 30 anos para cá? Excelente pergunta, Dário, porque muita coisa aconteceu. Aconteceu coisa demais, né? A gente via aí 30 anos atrás empresário da cidade com talão de cheque da prefeitura no bolso. 30 anos atrás, 30 e poucos, quer dizer, profissionalizou muito, né? Mas eu sei que a sua pergunta está no sentido assim da gente... Porque nós vivemos uma outra, né, ainda jovens, porque a gente acompanha a política desde muito cedo. Desde muito cedo. Então, a política, eu acho que assim, é uma coisa que motiva muita gente. Porque, primeiro, a gente percebe que normalmente nas cidades pequenas igual a nossa, é a maior empresa da cidade. Isso. É a empresa que mais emprega, é a empresa que tem uma arrecadação constante, ou seja, ela não tem que fazer o dinheiro já chega no caixa central. Ela tem... Independentemente dos resultados, dos serviços que oferece. Exatamente. Né? E a gente viu isso muito aqui na nossa região com a emancipação de distritos, né? Exatamente. Os distritos de repente surgiram aí 14 prefeituras aqui na região. E com esse tipo de recurso e com esse tipo de poder também, né? Exatamente. E nós percebemos que melhorou a qualidade de vida dessas comunidades, que eram distritos de Caratinga. Sim. Hoje elas têm toda uma estrutura, né? E com certeza melhorou a qualidade de vida deles, e a gente percebe, Dário, que isso acontece, essa transformação através da política, ela acontece de dentro para fora. É do município para cima. Não deveria ser de cima para baixo, não do governo federal para baixo, mas do governo municipal para cima. A ponto da gente ver esses distritos emancipados, como eles melhoraram, né? E a gente vê que eu percebo nitidamente como empresário os entraves que a gente sempre passou quando prestar serviços para a prefeitura. E a gente percebe como empreendedor que dá sempre para melhorar. Tem sempre alguma coisa que a gente enxerga como cidadão, não vou nem falar só como empreendedor, como cidadão comum, você fala, mas essa praça, isso aqui podia estar assim, mas esse lixo podia estar assim. Então todos nós, eu acho que é uma questão de consciente coletivo, principalmente das pessoas que querem uma cidade melhor.
Porque quando você está lá caminhando na avenida, você vê lá um automóvel passando, você vê lá uma árvore que não está podada, você vê lá uma sujeira no chão, você mesmo como cidadão, você fala assim, ó, isso aqui podia ter, né, um cuidado um pouquinho mais detalhado. Só que a gente sabe também que é muito difícil ser gestor público, porque as regras que se impõem ao gestor... Acaba engessando, né? Ela engessa muito. Coisa, né? E tem uma coisa que eu sempre falo, Dário, que tem uma conta que não fecha no direito, na administração pública, que é o valor que se paga de salário aos cargos de confiança, especificamente no primeiro, no segundo e no terceiro escalão, que é o que faz a máquina rodar. Então, é muito pouco o que se paga para o tanto de demanda que se tem. Então, às vezes as pessoas que, como leigo, vão ali e enxergam que tem um problema acontecendo e falam, por que o prefeito não resolve isso aqui? Não é porque o prefeito não consegue resolver, é porque ele não consegue enxergar que está tendo problema. Porque são demandas diversas, né? Você tem ali uma série de atuações que fazem com que ele não consiga enxergar uma coisa tão simples. Fala, mas uma coisa tão simples, ele não consegue ver? E você que está na área empresarial, né, você tem ali uma agilidade maior na tomada de decisões, né? Ali você que resolve. E aí as pessoas passam a ter uma visão do serviço público, né, como pessoas que estão ali ocupando cargos, mas que não estão trabalhando a contento, não tem a mesma disposição para trabalhar e a mesma cobrança como se tivesse no setor privado. Então a gente viu durante muito tempo, né, essa dicotomia setor público e setor privado, muitas vezes as pessoas muitos empresários, né, tendo uma certa ojeriza com relação ao setor público, não querem nem saber daquilo. Exato. Mas de uns tempos para cá a gente tem visto muitos empresários enveredando pela política. Né? Exatamente. O nosso governador é um exemplo, vários outros aí que foram para a política, alguns chegaram lá e se decepcionaram, voltaram para a atividade. A gente viu isso com o Salim Matar, que é o dono da Localiza, sim, né? Perfeito. Aconteceu isso com ele. E aí a gente tem visto esse movimento acontecendo, em alguns casos avançando, sendo bem sucedido, e em outros não. Exatamente, qual é a sua visão, a sua proposta para, uma vez ocupando uma cadeira na Câmara dos Deputados, que tipo de atuação você pretende encaminhar lá? Qual vai ser o seu foco de atuação? Antes de entrar nessa pergunta, ainda respondendo dentro do seu contexto do que você perguntou, Dário, o que acontece? Nós percebemos que muitos não querem participar de uma maneira geral, especialmente empresários, por esse motivo, porque as tomadas de decisões no mundo empresarial, elas vêm de cima para baixo, então é muito fácil de resolver, e na hora que você chega no serviço público, você tem uma série de situações que travam o sistema. Porém, nós não podemos deixar de esquecer, e isso é uma das coisas que me motivou a entrar na política nesse momento, especialmente, porque nós estamos atravessando uma questão muito importante da vida pública brasileira. Por quê? Porque, falando a nível mundial e falando de América do Sul, hoje o Brasil é uma das poucas resistências democráticas que nós temos hoje na América do Sul. Tivemos recentemente, agora semana passada, a Colômbia, que está com um governo socialista. O Chile, um governo socialista. A Argentina, um governo socialista. Bolívia, Venezuela. Então, assim, nós estamos percebendo um domínio do regime socialista em todo o mundo de uma maneira geral. O próprio Estados Unidos tem um governo de viés socialista, não quer dizer que é um país socialista, mas nós hoje, o Brasil, ele passa por essa transformação. Porque nós estamos falando hoje de políticas públicas. E políticas públicas, se eventualmente estivermos debaixo de um governo de esquerda, elas se tornam diferentes de um governo de direita. Sim. Então nós vimos que o nosso presidente Bolsonaro foi eleito em 2018
com uma plataforma diferente, um estilo diferente, mais de falar o que pensa, de ser mais incisivo, mas nós percebemos que agora nós temos aí o ex-presidente Lula, que foi descondenado para poder teve seus direitos políticos preservados, não obstante as condenações que ele teve, e ele foi descondenado por uma questão formal, não por uma questão material, e essa polarização que está acontecendo agora foi um dos motivos que me incentivou a participar. Por quê? O Brasil é a bola da vez do mundo. Estando no ritmo que ele está, nós temos tudo para dar um grande salto, como aconteceu na década de 70, no período dos militares, em termos de crescimento econômico. Por quê? Porque o Brasil é o celeiro do mundo, em termos de garantia alimentar, segurança alimentar, em termos de um país de trópico, de calor o ano inteiro, um país que não tem guerras, conflitos e muito menos desastres naturais. E um país com a democracia. Então, dentro de um processo democrático, e eu vou chegar na sua pergunta, qual seriam as minhas propostas para a Câmara Federal, dentro desse cenário, desse conjunto como um todo, nós temos tudo para ser uma potência igual nós sempre sonhamos em ter. Um país mais justo, principalmente com mais educação. E educação, eu digo, principalmente para as famílias mais pobres. Uma educação de base, onde o governo possa realmente fazer com que todas as pessoas, independente do nível social, tenham um acesso a uma educação de qualidade, para que esse país possa ser transformado e não ser apenas um exportador de commodities, mas um país que transforme, assim como a Coreia do Sul fez na década de 70, seja um país daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, como um país que vai ser uma grande potência, um país com menos desigualdade social. Nós temos tudo para ser, né? O presidente Bolsonaro diz muito isso, né? Veja o que Israel tem e nós não temos, e veja o que nós temos e o que eles não têm. Eles não têm recursos naturais e conseguem ser uma potência, né? Consegue ser uma potência em termos. E para isso, Dário, passa pelo Congresso Nacional, passa pela Câmara, passa pelo Senado, a ponto dos representantes de cada estado, dos congressistas, dos deputados, dos senadores, eles têm uma responsabilidade muito grande. E é com essa responsabilidade que eu penso que, se nós conseguirmos essa cadeira na Câmara, nós conseguimos fazer a diferença em vários aspectos. E aí agora entra a sua pergunta. Primeiro, engrossando as fileiras na base do governo para poder termos um ambiente que consigamos aprovar as reformas estruturantes. Em primeiro lugar. E reformas seriam essas hoje as mais importantes? Porque nós tivemos a reforma da Previdência, que acabou depois, tudo que ela conseguiu, né, apurar aí de resultado, né? Veio a pandemia depois e já complicou bastante a situação, né? Aí fala-se numa reforma tributária, que avança aqui ou ali, mas ainda está agarrado. Uma reforma administrativa, sempre se falou, a gente tem 30 anos que a gente escuta falar na necessidade dessas reformas. O que você acha que hoje seria o mais importante de se fazer lá? Todas, na verdade, têm um grau de importância muito grande, mas a primeira, no meu modo de enxergar, é a reforma administrativa. Por quê? Porque a reforma administrativa, ela vai organizar todo o sistema de contratação do servidor público. Porque hoje a gente vê, né, uma disparidade muito grande entre aquilo que um servidor público recebe e aquilo que um trabalhador da iniciativa privada recebe em termos de salários, e existe uma série de protecionismos alinhados com o que o setor público oferece, ao qual o trabalhador da iniciativa privada não tem. E lembrando que, a partir do momento que essa reforma conseguir ser aprovada, vai haver uma redução muito grande em relação a custos
né, a custos e principalmente a produtividade. Porque a reforma administrativa, para mim, ela é a primeira, até porque ela é difícil de fazer, mas ela é a mais fácil de todas. De todas que ainda faltam fazer. Deve cortar privilégios do serviço público e aumentar a cobrança. Cortar privilégios e trazer uma cobrança maior por produtividade, por mérito, para que nós não vejamos os disparates que nós vemos aí há muito tempo, a ponto da gente desacreditar. Quando o cidadão comum fala assim, não é possível. O cara tem 2 meses de férias, tem uma série de penduricalhos, o salário é um valor menor ainda do que ele ganha. Então, se a gente conseguir ter uma maioria no Congresso que consiga aprovar essas reformas estruturantes, o país, no médio prazo, porque a população não vai sentir isso no curto prazo. Lembrando sempre que o direito adquirido ele tem que ser preservado, exatamente. Ou seja, quem já estava na regra antiga, não se muda nada. Porque quando você solta um edital de contratação para algum tipo de contratação, as pessoas que vão participar daquele processo, ele vai participar de acordo com a regra. Então, se ele tem interesse em participar do serviço público como servidor público dentro de uma determinada regra, ele vai se inscrever no concurso de acordo com a regra que foi proposta no edital. Isso vai ser um grande salto para o brasileiro de uma maneira geral. Porque vai conseguir, mas eu creio que são políticas de Estado, são políticas não de governo, né, Dário? Porque assim, que essas bandeiras já foi usada até pelo Collor na época, né? Era o caçador de marajás. Caçador de marajás. O que a gente já passou, né? O caçador de marajás, aí depois veio o PT surge na época com um discurso anticorrupção, a gente viu o que acabou acontecendo. Assim, essas decepções que vão acontecendo, né? E aí, assim, a gente vê hoje, depois desse tempo todo, você com toda essa motivação, né, para tentar entrar na política, né? E uma motivação de um certo aspecto também ideológico, né? Sim. Não só no sentido dessas medidas político-administrativas e tal, você como empresário, mas também você tem uma visão hoje ideologicamente contrária à esquerda e uma visão alinhada à direita, né? O que significa isso hoje para você? Traduzindo para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, o que é ser de direita? Tem uma questão alguma questão moral envolvida nisso aí, religiosa? Como é que foi essa transformação? Como é que é a sua visão hoje desse tipo de postura? Olha, essa pergunta também é uma pergunta fantástica, porque até pouco tempo atrás nós não tínhamos isso muito bem definido nas nossas cabeças, né? O que é direita, o que é esquerda, apenas em contextos mais filosóficos, em termos de letra, do que propriamente na prática. Então, esse efeito desse posicionamento do então deputado Jair Bolsonaro a se propor ser um pré-candidato a presidente da República, isso mexeu com a estrutura de muitas pessoas, porque da mesma forma que muitos não acreditam, por exemplo, numa eleição de uma pessoa do interior de Minas Gerais para deputado federal, nós mesmos, naquela época ali em março, em abril de 2018, mesmo, né? Nós achávamos que o Bolsonaro era meio que um lunático, né? Porque, olha, como que essa pessoa vai ser presidente da República? Não tinha partido, não tinha dinheiro, um discurso mais radical, mais de falar o que pensa, mais de falar a verdade. Então, ninguém que viveu política uma vida toda acreditava nessa situação. Nessa viabilidade dessa candidatura e muito menos de uma eleição. Né? Aliás, a gente achava nem que candidato ele seria. Olha, isso não tem nem condição. Ele fala muita coisa, ele é muito bruto para falar e tal. E aí, ele sendo eleito, nós vimos comportamentos e pessoas que o acompanharam nessa empreitada, já no governo,
e já com os discursos do conservador de direita e liberal, né? E aí nós podemos nos enxergar, quando eu falo nós, eu digo assim, uma grande parcela da população, né? Que já tinha mais ou menos essa visão, mas ficava às vezes reprimida ali, não tinha muito espaço para se manifestar. Nós inclusive achávamos, eu não sei se você tinha esse sentimento, que o PSDB fazia da função de direita. Né? Embora a sigla com o nome de socialista, social-democracia. É que isso no Brasil também, essas siglas partidárias não tem muito sentido, né? Você fala social-democracia, né? O PSOL é Partido Socialismo e Liberdade, PSL, que é totalmente o contrário, é Partido Social Liberal, então tudo tem social liberal no nome, né? Então a questão da sigla partidária realmente não é por aí. Eu me lembro quando o Lula assumiu o governo, quando Fernando Henrique assumiu o governo, ele assumiu com 8 partidos dentro do Congresso. E quando Lula entregou o governo para Dilma, tinham 32 partidos representativos dentro do Congresso. Houve uma fragmentação. Ou seja, acabou-se a ideologia partidária para poder existir um fisiologismo no sentido de governança. Virou um balcão de negócios. Virou um balcão de negócios. Os pequenos partidos. Ali. Perfeito. O PL mesmo, que agora está ressurgindo, era um partido grande, depois virou um partido nanico, né, muito fisiológico mesmo, também, né, e teve... junto com o Lula, né? No mensalão. No mensalão. Sim. Depois, eu não sei se o Afif Domingos ainda era do PL, ele chegou a ser ministro, criaram um ministério da micro e pequena empresa, né? Você lembra disso? Me lembro. Dilma, né? Isso. Então, você vê assim, é uma bagunça, né? Ideologicamente. Isso, né? Ideologicamente. E com esse fato agora, acontecendo recente, a gente está conseguindo discernir mais. Né? Agora, então, isso trouxe uma clareza. Isso trouxe uma clareza para as pessoas. Ser de direita no Brasil, estar nesse espectro, vamos dizer assim, o espectro mais alinhado à direita, quer dizer que se defende propriamente, né, que a gente vê sempre as pessoas citando e tudo mais, bases mais ligadas ao conservadorismo da sociedade do ponto de vista como moral. Então, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, patriotismo e liberdade. São os pilares fundamentais da nova direita brasileira. Por que nova direita brasileira? Porque ela talvez existia, mas ninguém conseguia ver. E se a gente for aprofundar academicamente, tem tanto conceito mais profundo de direita, de conservadorismo, de liberalismo, porque eu costumo dizer o seguinte: o liberalismo na economia, né? O conservadorismo nos costumes. Né? Então, essa é a base da direita brasileira, é conservador nos costumes, ou seja, pautas conservadoras, ou seja, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra os costumes, contra a libertinagem de uma maneira geral, que para o espectro mais à esquerda, eles já não creem dessa forma. São bandeiras da esquerda. Bandeiras da esquerda, né? Que o amor supera tudo, que temos que ser tolerantes, temos que ser assim. Cada um, e isso é a beleza do processo democrático, né? Cada um escolhe o seu lado. A própria questão da intervenção maior na economia, né? Para produzir justiça social através de intervenções econômicas. Excelente. Né? Mais direitos trabalhistas, impostos maiores, porque seria esse o mecanismo melhor de distribuição de justiça social, né? Então, enfim, são visões antagônicas. E nós que já acompanhamos há muito tempo, vê que é um modelo que não dá certo, Dário. Não dá certo, que eu digo, ele alimenta muito a cadeia de uma elite, ao passo que os números, eles não fecham. E nós podemos hoje, e graças a Deus nós temos hoje referências comparativas. Olha só, estamos saindo de uma pandemia e ainda com um processo de uma guerra na Ucrânia que está impactando severamente nos mercados, e especialmente na questão energética, né? E
nós, mesmo com esse contexto todo difícil, foi conseguido preservar os empregos no país e ainda ganhar mais 4 milhões e 100 mil empregos, mesmo dentro desse cenário de guerra no Brasil. O Brasil hoje é a menina dos olhos do mundo, por conta o nosso presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos, é eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo. O nosso ministro Paulo Guedes tem sido um aguerrido nessas questões, porque o que está se discutindo são resultados, e para nós é muito claro discutir fatos. Olha, o desemprego caiu. Vamos dar um exemplo de segurança pública. Até 2018, nós tínhamos 60 mil assassinatos, homicídios por ano. E aí entra o governo de direita, o governo Bolsonaro, com uma das bandeiras e uma das pautas com armamentismo, né, dentro daquilo que ele pode fazer via decreto, liberando a posse de armas, né, especialmente na zona rural, flexibilizando algumas coisas. E agora em 2021, nós tivemos agora o resultado do número de homicídios, o mapa da violência, especialmente em homicídios, 41 mil homicídios. Olha só, são 19 mil pessoas, vidas preservadas. 19 mil vidas preservadas. Então, não fecha o discurso da esquerda de que com menos armas você diminui a violência. Né? Pelo contrário. As armas legais, né? Porque as armas ilegais, elas exatamente, as ilegais continuam circulando. Então, facilmente. Assim, facilmente. Então, esse discurso e esse posicionamento, vou chamar de posicionamento, porque muitos de nós, como eu estou aqui hoje, me colocando à disposição de toda a população, de todos os ouvintes aqui do Questão Política, que esse programa é um programa de muita audiência, chega em 50 cidades através do rádio, né? Pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que estão nos assistindo, irão nos assistir, todos eles querem alguma esperança de mudança, porque propriamente a gente vê as mudanças a passos muito curtos. Ninguém verifica uma mudança prática, de mudança na qualidade de vida das pessoas, especialmente agora num processo inflacionário que o mundo inteiro está atravessando. É isso que eu ia te perguntar, porque a questão econômica, né, o Paulo Guedes inclusive esteve lá no Fórum Econômico Mundial recentemente, falando da recuperação em V da economia brasileira, né, que caiu com a pandemia, subiu rapidamente, teve uma recuperação no PIB, né, a gente vê o governo ressaltando esse lado. Mas, por outro lado, o povo está indo, né, no mercado, nos postos de gasolina, e sentindo que o seu dinheiro perdeu o poder de compra. É verdade. E esse discurso vai ser o ponto alto da campanha do Lula, principalmente, né? O Lula vai vir e vai ficar mostrando os preços da época dele, comparando com o salário mínimo, que tinha um poder de compra maior. Como é que você acha que o Bolsonaro vai enfrentar esse tipo de embate aí? Porque né, essa questão ideológica é muito importante, né? A questão de repente barrar o avanço, né, dos partidos socialistas na América Latina, de o Brasil não ser o próximo país novamente dominado pela esquerda, porque a gente viu um movimento, né, que todos esses países saíram, tiveram uma guinada à direita e já estão voltando para a esquerda. Então isso é um movimento que está acontecendo. Mas o discurso do Lula vai ser muito pragmático, um discurso de dizer assim, no meu tempo isso era mais barato, no meu tempo o poder de compra era maior. Então, como é que você acha que vai ser possível enfrentar esse tipo de discurso? Né? Olha bem, eu percebo que realmente esse é o grande desafio, né? Para os mais politizados, isso é mais fácil de fazer essa conexão, porque é tentar mostrar para o país inteiro, para todo o eleitorado, que não é um processo localizado, em primeiro lugar. A inflação mundial. Exato, porque se a gente vê que é um processo localizado no Brasil, aí a gente vê que algo que está sendo feito pela equipe econômica, ela realmente está em dissonância, ela está distoante
do resto do mundo. Ou seja, o país está tendo uma inflação por algum tipo de decisão tomada da equipe econômica que está realmente causando um problema nesse país. Agora, o que nós temos visto é que essa questão ela está no mundo inteiro. Exemplo, nos Estados Unidos é a maior inflação em 40 anos. Né? Na bomba de gasolina, ou na bomba de combustível, o galão de gasolina nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, era vendida a $2,70. Hoje está a $5, ou seja, quase dobrou. E a gente sabe que... Em termos de dólar americano, isso é uma explosão. Para eles é absurdo, porque eles não têm inflação, né, há muitos anos. Então isso está causando imagina o que isso não está causando na vida do cidadão comum. Então, quando se consegue explicar, se o governo, se o Bolsonaro e se a equipe de política conseguir mostrar que o cenário ele é mundial, e sabendo que se nós não estivéssemos realmente tomando todas essas medidas que estão sendo tomadas, a situação estaria muito, mas muito pior do que está. Porque a gente vê como está, mas a gente não percebe como poderia estar. Nos governos de esquerda, que são governos ao qual, você mesmo disse, ao qual o Estado ele tem uma relevância maior na economia, ou seja, ele é mais interventor, né? Ele é mais dono de empresas, etc. Isso fica mais difícil de reverter, porque nós sabemos que quem produz riqueza é a iniciativa privada, que através do seu trabalho gera impostos. E os impostos vão para o governo central, que faz assim a distribuição para poder arcar com os custos do Estado. E quando você tem mais Estado, automaticamente você tem mais gente trabalhando para esse Estado, com os privilégios que o serviço público oferta em todo o mundo, não é nem no Brasil. Isso é no mundo inteiro que o servidor público ele tem uma condição melhor. Então, se Bolsonaro, e hoje nós temos uma vantagem, se nós conseguimos, e nós estamos atravessando hoje, Dário, uma dificuldade de alcance, porque o sistema, quando se muda um sistema, como aconteceu com Bolsonaro, mudou-se o governo de esquerda para a direita e cortou-se privilégios, esse sistema está totalmente contra essa mudança. Então nós estamos vendo aí ativismo judiciário, ativismo político dentro do sistema judiciário. Nós estamos vendo a própria esquerda que saiu do poder com toda essa vontade de voltar ao poder. Então, esse ativismo geral que tem acontecido, se nós conseguirmos passar isso para as pessoas, principalmente através das redes sociais, que é aonde a direita tem uma envergadura maior, eu acho que vai dar para reverter. O problema que eu estou percebendo, isso eu estou percebendo na minha própria pré-candidatura, é que nós não estamos conseguindo fazer os impulsionamentos das matérias. Se criou normativos, veja bem, talvez outras pessoas às quais você entrevistar que sejam pré-candidatos, você pode fazer essa mesma pergunta. Nós estamos percebendo normativos dentro das plataformas que estão criando políticas de restrição para conteúdo político, a ponto de fazer com que a nossa maior ferramenta, que é a rede social, não consiga ter o alcance nas pessoas. É isso que eu queria te perguntar, porque a gente sempre ouviu o seguinte: olha, Caratinga é um colégio eleitoral que é restrito, ele não consegue fazer sozinho um deputado federal, por mais que seja aqui um ex-prefeito, um político de grande expressão. Perfeito. Caratinga e região apenas, não é possível, você vai ter que buscar votos assim, em outros lugares, né? E como é que você está pretendendo enfrentar essa estratégia? Apenas com redes sociais ou com outro tipo de articulação local em outros lugares? Nós vamos ter dois tempos. O primeiro até a efetivação da candidatura e depois após a candidatura. Até a candidatura nós estamos trabalhando muito a questão da rede social,
A rede social sempre vai estar presente. Né? Porque através dela nós conseguimos nos apresentar para um eleitorado que está nas nossas grandes cidades, nas cidades maiores da nossa macro-região. Vamos dizer, Manhuaçu, Vale do Aço, Governador Valadares e Teoflotone. Então, se nós conseguimos levar o nosso conteúdo de programa, de proposta para o eleitor de uma maneira como um todo, nessa região que tem uma densidade eleitoral maior, existe uma possibilidade maior da gente conseguir convencer essas pessoas a confiarem o voto numa pessoa que é a primeira vez que participa de um processo político, é a primeira filiação partidária e que, embora empresário, não tem dinheiro para gastar, para investir. Você não é igual o velho da van. Eu não sou igual o velho da van, não sou igual o Luciano Hang, não tem, porque aí é diferente, né? Você consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você tem avião, né? Não tem avião, não tem avião. Só para deslocar dessas estradas dá um trabalho e dá um custo absurdo. E também não tem uma expressão eu não sou um comunicador, né? Igual você que já tem 30 anos de trabalho nessa área, que já tem todo um conhecimento. Até falar na câmera é difícil. Hoje eu estou falando melhor com você, que eu já passei umas situações aí mais embaraçosas, né? E já está conseguindo ter uma desenvoltura em relação à câmera. Mas o mais importante nesse momento também é a coragem. Porque eu sei que tem pessoas, às vezes, até muito mais bem preparadas do que eu. Muito mais bem posicionadas, inclusive, do que eu. Financeiramente, politicamente, mas tem muitas dessas pessoas que não querem participar. E nós sabemos que aqueles que não querem participar vão ser governados por aqueles que querem. Então, não adianta ninguém reclamar do governante. Por isso que eu sou muito contra, né? Às vezes a pessoa está meio decepcionada com o Bolsonaro, está decepcionada também com o Lula e fala, eu vou votar em branco. Isso é pior, né? Vou votar em branco, vou anular meu voto, quer dizer, isso é uma... Até porque a nossa geração viu muito isso, né? A gente passou muitos anos sem poder votar para presidente, né? Isso é uma conquista da Constituição de 88. Perfeito. Né, que a gente não pode jogar no lixo. Né? Não pode jogar no lixo. E assim, nós temos que votar no que é melhor para a nação. Nós não estamos discutindo problema com pessoas. Olha, cada um tem a sua maneira de pensar, respeitamos cada um, mas nós precisamos de colocar o nome à disposição para que sim, se as pessoas entenderem que um nome novo, que tem uma proposta bacana, que vai ao encontro, que pode fazer a diferença, aí sim a gente poder mostrar o trabalho na hora que tiver com o poder na mão, na hora que tiver a autorização do povo. Por nós termos um colégio eleitoral pequeno, nós sabemos que nós temos muita dificuldade numa eleição em termos de Caratinga. Mas temos que construir uma história e ela tem que nascer de algum lugar. E se nós temos um pleito acontecendo agora, pelo menos nós vamos mostrar que nós estamos colocando à disposição o nome para que nós não fiquemos com os mesmos candidatos que Caratinga vem tendo ao longo aí dos últimos 10, 20, 30 anos, e nós não vemos em Caratinga, Dário, e é isso que é uma pergunta que aqueles que nos assistem vai fazer, aqueles que vão votar, que vão depositar, nós não temos um projeto, um empreendimento para a nossa região substancial, volumoso, de impacto para a região, na área da saúde, da educação, da segurança pública e da saúde principalmente. Nós não vemos Caratinga progredindo no nível de outras cidades, nas áreas elementares, eu estou falando áreas básicas. E uma outra queixa que se tem muito aqui em Caratinga, que já é corriqueira, é o problema da geração de empregos também, né? Porque sempre se falou que Caratinga podia ser uma cidade industrial, Caratinga podia ter mais empresas. Recentemente nós perdemos a oportunidade de ingressar na área da Sudene, que eu até acho que não tem nada a ver em termos geográficos, mas em termos
econômicos poderia ser uma vantagem muito grande, né? Então, quer dizer, é outra aspiração do povo de Caratinga, sempre foi ter aqui melhores oportunidades de emprego. Né? Perfeito, Dário. Essa colocação ela é fantástica. Inclusive, eu já respondi essa pergunta em outras ocasiões e eu vou te responder para o seu público e para você de uma maneira muito didática. Olha, nós precisamos de empregos. Para ter emprego, nós temos que trazer indústrias e empresas como um todo. A indústria ela tem uma quantidade maior de trabalhadores. Para que isso aconteça, nós temos que ter um ambiente na cidade que proporcione um empresário de fora, vamos botar uma pessoa que está lá em São Paulo, num centro grande, a se instalar em Caratinga. A enxergar aqui alguma viabilidade. Viabilidade de benefício como um todo. Ou seja, posição estratégica, logística e especialmente esse ambiente que vai proporcionar um bem-estar para os trabalhadores que ele irá trazer, para os diretores, para toda a cadeia, e isso parte para índices, para análises, aos quais estes empreendedores vão fazer. Olha, como é que está lá a educação? Qual o ranking das melhores escolas de ensino fundamental para os nossos filhos? Como é que está lá a questão da saúde? Como é que está o ranking? Qualidade dos hospitais. A qualidade dos hospitais, qualidade do atendimento. Como é que está a cidade em relação a lazer? O que tem lá para que as pessoas possam sair, se divertir com a família, com os filhos, com os avós, os pais? Então, quando se analisa isso com pragmatismo, ou seja, tem que ser atrativa, né? Ela tem que ser atrativa, porque nós temos diversas cidades. Então, por que instalar aqui? Por isso que nós precisamos de ter alguma coisa para mudar esse quadro, né? Para melhorar esse quadro. E uma outra pergunta, caso, evidentemente, você espera uma votação expressiva, você está articulando no partido para crescer ali no partido e ser um nome a ser apresentado pelo partido como um candidato regional aqui, né, com grande viabilidade, mas caso você não se eleja e obtenha uma votação que você entenda assim relevante, você quer usar isso para se cacifar, por exemplo, como um possível candidato a prefeito de Caratinga numa próxima oportunidade? Porque o seu perfil é executivo. Né? Outra pergunta excelente. Eu creio que isso, para que quando nós entramos na política, o capital do político é o voto. Então, a partir do momento que não aconteça, eu acho que é uma questão natural do processo, porque uma coisa importante, Dário, se nós tivermos uma votação ao qual seja interessante para nós, tem tudo para a gente ficar majoritário dentro do partido. E tendo majoritário dentro do partido, e se o nosso presidente ganhar, nós temos a segurança e a garantia de termos o diretório municipal a nosso favor. Ou seja, de ser como presidente do partido indicar a composição do todo. Então, é natural um processo de prefeitura, ele acaba sendo natural. Ele não é esse o meu objetivo inicial. O objetivo inicial, de fato, ele vai convergir para saber se o Partido Liberal, junto com o presidente Bolsonaro e a equipe dele, tem interesse num deputado dessa região. Porque de Teoflotone a Manhuaçu não tem ninguém do PL como pré-candidato. Tem os bolsonaristas, mas que não são do PL. Então, nós estamos articulando com a nossa equipe a conversar com o presidente nacional do partido e o presidente regional, também estadual, juntamente com a equipe do Bolsonaro, os filhos dele e algumas pessoas que são mais próximas dele, para saber se faz sentido
se faz sentido ter alguém do partido. Porque se fizer sentido, nós podemos ter aí uma chance... Um apoio pessoal. Um apoio pessoal do presidente. Com o apoio pessoal dele, a gente pode sim pensar numa eleição com mais segurança. Ela pode vir a acontecer. Não quer dizer que mesmo com o apoio dele vai acontecer, mas com o apoio dele, com o trabalho, com um trabalho bem feito, a gente tem condições de ser eleito. Claro, não sendo eleito, a questão da prefeitura é uma questão natural, né? Pelo estilo meu de ser, por fato de estar na vida empresarial, de tomar decisões. A gente toma decisões todos os dias. E lembrando ao seu público e a você, essa candidatura minha, eu não estou sendo apoiado por ninguém que é político da cidade. Eu não tenho... Eu tenho os meus amigos pessoais que me incentivam, são incentivadores. Não, você está certo, é isso mesmo, a gente precisa de gente assim, mas lideranças políticas da cidade, nenhuma... Você está fora do sistema. Eu estou fora do sistema. Nenhum vereador, nem o prefeito, nem ex-prefeitos, nem lideranças políticas de bairro, ninguém. Por quê? Porque eu nunca fui político. E, sendo assim, e outra coisa, quero entrar na política para fazer diferente. Eu não quero conquistar igual. Eu não quero participar do mesmo estilo. Nem deputados, nem ex-deputados. Ou seja, é um trabalho solitário, difícil, mas muito prazeroso. Eu estou tendo boas experiências, como, por exemplo, você abrir um espaço aqui para mim, né? Isso é muito legal. A gente fica feliz porque sabe que existe uma vontade de nós caratinguenses estarmos representados dignamente, né? O caratinguense, a região, como ele já foi um dia lá atrás no passado e como ele pode ser um dia daqui para frente. Muito bom. Nossa conversa aqui com o empresário Leonardo Sattler, no programa Questão Política. A gente vai chegando ao final. Espero que você volte aqui, né, já com diploma de deputado. Muito obrigado, Dário. Obrigado a todos vocês, ouvintes, né, telespectadores do programa Questão Política. E foi um prazer enorme ter esse tempo aqui com você.